Olá! Começa agora mais um programa Saúde em Foco. E o tema de hoje é sobre dengue na gravidez e puerpério, o que fazer? Sabemos que alguns grupos populacionais são os mais suscetíveis a complicações e evolução para as formas mais graves da dengue. Entre eles está o grupo de gestantes e puérperas, né? Sabemos, né, que especialmente até o 14º dia pós-parto, em decorrência do lento retorno às atividades, né, fisiológicas do corpo, a puérpera ela fica mais suscetível, né, a ter infecções. E os dados preliminares do Sistema de Informação de Agravos e Notificação de Vigilância de Arboviroses indicam um número aumentado de casos de dengue na gestação e puerpério. Temos assim, um dado assim, que não é preliminar, de 342,2% a mais nos 4 primeiros meses, né, do ano de 2024 que em 2023. Então, para falar um pouquinho, né, sobre esse panorama, nós estamos aqui, né, com a médica obstetra, mestre em saúde materno-infantil, coordenadora, então, né, da maternidade do Hospital de São Gabriel, para falar um pouquinho, então, para nós, a Tainá Ribas, de como que ela está enxergando, né, os casos e a gravidade desses casos na gestação e no puerpério da dengue. Tudo bem, Tudo Tainá? bem, professora. Então, a dengue é uma doença prevalentemente endêmica, mas nós estamos observando a sua epidemia. Então, a epidemia é quando há o aumento realmente dos casos. Na gestação, a nossa preocupação realmente é com a doença grave. Como a professora falou, as gestantes são mais suscetíveis a ter essa doença grave, com 4 vezes mais chance de ter alterações graves. Então, a dengue é causada realmente pelo mosquito Aedes aegypti. Ele é uma doença transmissível realmente pela picada do mosquito. Então, a gente observa que as gestantes elas estão nesse grupo de risco e a nossa preocupação maior é realmente com a gestante e com o bebê. Então, ele causa realmente alterações no feto, que é a nossa preocupação atualmente. A dengue é perigosa em qualquer momento, né? Mas principalmente nas gestantes, nos 3 primeiros meses de gestação, pelo risco do abortamento, né? Isso. E a partir, então, no 3º trimestre, em função dos riscos de ter descolamento de placenta, né? Isso. E como que tu vê isso, Tainá? Assim, olha, se está tendo casos ou se realmente assim, as mulheres já estão, casos preveníveis, né? Ou se a mulher já está chegando, a gestante na maternidade já com as complicações da dengue. A dengue ela é uma doença na gestação que ela precisa ser prevenida, na verdade, né? O ideal é que essa gestante não tenha contato mesmo, então se previna. Então, ela é estratificada também em grupos da própria dengue, ela tem a sua própria estratificação de doença mais leve, assim como doença mais grave. No 1º trimestre, realmente aumenta o risco de abortamento e no 3º trimestre da gestação acontece uma doença mais grave. Então, a gestante que contrai dengue no seu último trimestre de gestação, ela realmente está suscetível a ter uma doença mais grave. Justamente pela própria fisiopatologia da dengue, que é esse extravasamento de líquido do sangue para a parte extracelular, digamos assim, para a parte para a permeabilidade dos vasos sanguíneos. Então, a gestante já está mais edemaciada, ela já tem mais uma chance de ter edema e a dengue complica mais essa questão, além das plaquetas e tudo mais. Então, acontece que essa gestante, muitas vezes, às vezes a gente precisa adiantar o parto. Então, é justamente isso, é trabalho de parto prematuro, restrição de crescimento, que é quando o bebê realmente não se desenvolve totalmente na gestação, e a questão do bebê realmente querer nascer antes da hora em função da doença materna. Então, esse extravasamento de líquido, ele acontece dentro da placenta também. Então, no 1º trimestre é o abortamento e no 3º trimestre é realmente o bebê que quer nascer antes da hora. E estamos também aqui com a enfermeira Rossana, né? A Rossana Walter, ela é, então, a
coordenadora do ambulatório de especialidades da UFN Casa de Saúde, e a Rossana recebe essas gestantes, as puérperas, né, Rossana, que dão alta da Casa de Saúde, da maternidade, para a primeira consulta. Então, como que tu está enxergando o panorama dessas mulheres que estão retornando até 15 dias, né, no ambulatório, se está tendo dúvidas em relação à dengue, se elas estão chegando já com alguns sintomas da dengue, ou se realmente assim, está passando despercebido, né, dessas puérperas, a importância que tem delas estarem prevenindo a dengue. Obrigada pelo convite, Adriana, de estar aqui. Nós não tivemos nenhum caso ainda confirmado lá no ambulatório, nem das nossas gestantes que fazem o pré-natal, nem das nossas puérperas, mas o nosso trabalho lá é de prevenção, é preventivo. É orientar elas, né, quais são os cuidados que elas podem redobrar, que a gente sempre fala que a gestante ela precisa ter um cuidado redobrado, né, inclusive quando você fala da dengue, não somente da dengue. E a gente orienta. Muitas chegam com algumas dúvidas, o que pode acontecer se eu pegar, eu estou com medo de adquirir, né, a doença, não saber o que fazer. A gente orienta realmente os cuidados que ela precisa ter, o que pode acontecer do parto prematuro, do descolamento de placenta, mas a gente orienta também que, se elas sentirem alguns sintomas que seja relacionado à dengue, que elas procurem imediatamente a unidade básica de saúde ou um pronto atendimento para que o tratamento seja iniciado, né, o cuidado seja iniciado corretamente o mais rápido possível, para que não aconteça complicações maiores. Mas as puérperas que consultam lá, elas já vêm também bastante orientadas da própria maternidade, o que elas precisam fazer. Então, quando elas chegam lá para essas consultas, a gente reforça, a gente orienta, né, e supre as dúvidas que elas tiverem naquele momento ali. E também a gente orienta que, se preciso for, o ambulatório também pode prestar o atendimento, né, tanto com o ginecologista quanto para o pediatra, enfim, para que elas possam retornar e fazer o tratamento adequado. Tainá, a partir do momento, assim, olha que realmente foi realizado todas as orientações e, infelizmente, a gestante, né, ou a puérpera, ela está com sintomas, né, então ela procura assistência. Como que é feito o diagnóstico nas gestantes e puérperas da dengue? A dengue, ela é uma doença que ela começa bastante, já tem pacientes que são assintomáticas, mas tem pacientes que já começam com sintomas. Quando tem disponível na rede pública os testes, é recomendado fazer o teste. Mas a gente sabe que a situação dos municípios realmente a gente não dispõe dos testes para o diagnóstico da dengue imediatamente. Então, a gente tem dois tipos de testes, o PCR e o teste rápido. Tá? Esses testes eles são feitos até o 7º dia dos sintomas. E quando não estão disponíveis, o diagnóstico precisa ser clínico e laboratorial através do hemograma. Então, a gente faz um rastreamento através do hemograma e da prova do laço. A prova do laço é aquela prova que a gente faz com esfigmo manômetro no braço da paciente. É inflado durante 5 minutos. Né? Então, a gente infla no braço da paciente durante 5 minutos e 5 centímetros abaixo do esfigmo, nós fazemos um quadrado onde é delimitado 2,5 por 2,5 a quantidade de petequias, que são aqueles pontinhos vermelhos dentro do quadradinho. Então, mais de 20 pontinhos é considerada a prova do laço positiva para a gestante. Para a criança é menos pontinhos, são 10 pontinhos. Então, a gente já considera como teste positivo. A avaliação através do hemograma é uma hemoconcentração, que é um aumento do hematócrito e uma baixa das plaquetas e leucopenia também. Então, esse diagnóstico, além do clínico, claro que são dor de cabeça, dor atrás dos olhos, manchas vermelhas no corpo, a gente faz o diagnóstico. Dentro desse diagnóstico é feita uma estratificação do grupo das pacientes, onde se encontram entre A, B, C e D. Então, a gestante, por si só, ela já entra no grupo A, que são os grupos que são pacientes que já têm comorbidades. Então, entra no grupo já dos hipertensos, dos diabéticos,
Então, naturalmente, as gestantes e as puérperas, elas já entram nesse grupo de estratificação do grupo B. Se a paciente evoluir para a doença mais grave, ela vai sendo reclassificada. Então, as alterações do grupo C são alterações já de aumento do fígado, edema dos membros inferiores, né? Muita náusea, muito vômito, às vezes uma dor abdominal intensa. E depois o grupo mais grave, que são os pacientes já que têm os sintomas, já começa com sintomas neurológicos, alteração do pulso, a frequência começa a ficar mais baixa, então elas já são reclassificadas. A partir do grupo C, a gestante já tem indicação de internação hospitalar. E no grupo B, é aquela medida de aumento da hidratação e recomendações, né? Então, a partir do grupo C, ela já necessita de internação hospitalar, de no mínimo 48 horas, para fazer a avaliação, inclusive, da avaliação da vitalidade fetal, cardiotocografia, ultrassonografia, para a gente ver como está realmente esse bebê dentro da barriga também. Os casos menos graves, ele é tratado somente com uma boa hidratação e remédio para dor, né? Isso, analgésicos, paracetamol ou dipirona, e evitar realmente o uso de AS, o ácido acetil salicílico. Que na gestação a gente encontra até uma certa questão em função da prevenção da pré-eclâmpsia que algumas pacientes têm, indicação de uso, né? Do uso do AS, a gente suspende esse AS na gestação e depois da passagem dos sintomas, a paciente evoluindo bem, uma semana depois a gente pode reintroduzir essa aspirina para a paciente, né? E as pacientes que usam anticoagulantes, é preciso avaliar cada caso. O anticoagulante, se a paciente tem uma válvula metálica, alguma coisa que precise da anticoagulação. Aí sim. Isso, aí são grupos que são avaliados. Aí, né, vai para internação, vai ser precisa assistido, fazer, né? Necessariamente abaixo de 30.000 plaquetas é suspenso os anticoagulantes para essa gestante, mas é uma avaliação intra-hospitalar. Rosana, e qual é as principais orientações que vocês dão no ambulatório para essas puérperas que chegam, né? De como prevenir a doença em casa, né? A partir do momento que foi dado a alta e para a boa relação delas, né? Com a família também. Como que é feita essas orientações? Que tipo de prevenção, orientação vocês dão para elas? Muitas mulheres chegam com a dúvida de se ela vai passar a doença para alguém, né? A gente orienta que a doença é pela picada do mosquito, então ela não precisa se preocupar com isso, porque nem se o mosquito não picar, a doença não vai ser transmitida, né? Mas a gente orienta o repelente, né? Que é essencial, principalmente para essas mulheres que moram em localidades mais... de risco, né? Em zonas de risco rural, né? Que muitas pacientes nossas são do interior. Na medida do possível, calça comprida, já que agora não está mais tão calor, né? Que elas consigam permanecer com roupas que cubram mais o corpo e também o cuidado com o RN ali naquele momento. Que a única prevenção que tem é esse tipo de cuidado, porque algumas querem tomar medicações, não existe, né, isso, não tem nenhuma medicação que elas possam tomar para prevenir que sejam picadas pelo mosquito, então a gente tenta fazer esse tipo de prevenção para que não aconteça, mas também orienta já que, se caso começarem os sintomas, que elas procurem ajuda. Uma coisa também que elas têm muita dúvida, as puérperas, as gestantes, desculpa, é que tipo, eu contraí a dengue, né, e o meu nenê, passei pela dengue, ok, fiquei bem, o meu nenê, ele pode nascer com a dengue, né? Então a gente orienta também que o nenê pode ter febre depois do nascimento, pode nascer as petecas, igual a que a mãe teve, mas que também vai ficar em observação para que corra tudo bem depois da contaminação, né? E daí a gente fica questionando, né? O tratamento é basicamente simples se evoluir, né? Sem nenhuma complicação. E daí a gente pergunta assim, Tainá, tem vacina contra a dengue? A vacina contra a dengue, ela já entrou no calendário vacinal este ano, em fevereiro, para a população em geral. Mas as gestantes, elas realmente não podem fazer essa vacina. A vacina é com vírus vivo atenuado e não tem ainda estudos que possa ser usado com segurança na gestação e na amamentação.
Então, se essa mulher ela estiver amamentando, ela também não pode tomar a vacina. Lembrando que a amamentação ela pode ser pelo tempo que a paciente desejar. Então, 2, 3 anos, 4 anos mamando, então não pode fazer durante o período da amamentação a vacina da dengue. O tratamento realmente não existe antiviral para a dengue na gestação, em nenhuma fase da doença. E é realmente essa coisa da doença grave, evoluir para doença grave ou não, que é a fase crítica da doença. A fase mais que é do 3º ao 7º dia dos sintomas. E se a mulher não sabe que está grávida e fizer a vacina? Nós sempre recomendamos a paciente se conhecer o seu ciclo, saber se a sua menstruação está atrasada ou não, né? Então, sempre tem que ter esse cuidado de realmente saber se está ou não. Feito a vacina, não temos como saber o que vai acontecer nessa gestação. É a mesma coisa que vacina, por exemplo, da rubéola, né? Não pode ser feita na gestação. E aí, a partir do momento que essa gestante fez a vacina e a gestação evoluiu, é feito os exames do bebê. Então, exames do morfológico, exames de avaliação de como vai ficar esse bebê e acompanhamento pós-natal. E daí uma boa orientação, né, para essas mães, para que elas também não fiquem tão angustiadas, né? Porque no momento que elas não sabiam que estavam grávidas, não tinha como também... Isso, não tem como né? saber, não tem como se culpar também. Se culpar também, né? A gestação, ela pode acontecer antes de um atraso menstrual, realmente. Então, a partir do momento que se identifica, fiz grávida, estava grávida, não sabia, a gente vai fazer um acompanhamento desse bebê, assim como outras vacinas realmente realizadas por vírus de baixa, com vírus atenuado. A gente conversou aqui, né, com a Rossana e com a Tainá sobre as questões relacionadas à dengue na gestação e no puerpério, mas a gente sabe, né, gurias, que realmente o melhor remédio é a prevenção, né? Então, assim, se recomenda a prevenção da doença para toda a população, mas principalmente para essa população que está num grupo de risco, que seriam as gestantes e as puérperas, né? Porque a gente sabe, assim, olha, que precisa ser evitado os efeitos deletérios da doença, né? Então, assim, olha, a promoção da saúde e a prevenção é o melhor remédio, né, para a gente evitar todas essas questões que vocês colocaram e que, assim, olha, a Tainá evidenciou bastante a questão, né, de se adoecer, qual é a conduta que a gente precisa estar encaminhando, e sabemos, assim, olha, que durante o ciclo gravídico pode acontecer algumas coisas mais graves, né? Então, a prevenção, né, a gente sabe que nós temos que orientar dentro da realidade das mulheres, né? Mas assim, o quanto é importante a questão da roupa comprida, né? Usar o repelente, se tem condições, colocar a telinha, né? Nos bebês, gente, assim, olha, às vezes a gente vê as crianças sem o chamado mosquiteiro, né? O antigo mosquiteiro, o quanto é importante para estar prevenindo, porque depois que se instala a doença, com certeza o tratamento vai ser um pouco mais exaustivo, complicado, doloroso, né? Em função até das questões mentais que acaba a mãe se culpando e a família acaba gerando até um pouco de estresse. O leite, né? Acaba muitas vezes secando em função de todo o estresse que a mãe passa. O programa é para realmente alertar as pessoas, né? Alertar essas gestantes e essas puérperas para que elas busquem imediatamente, né? Atendimento e orientação, né? Orientação nas unidades básicas de saúde, orientação nos seus médicos, né? Para que elas possam, então, estar intervindo o mais rápido possível. Tá bem? Muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade. Obrigada pela oportunidade.